e paz para todos aqui presentes, pela internet também. Estou nervosa. Bom, eu vou continuar aqui como a nossa irmã Valerinha, né, falou na semana passada. Estamos aqui para falar sobre a liberdade cristã, né? E a gente não está aqui para falar o que a gente acha, eu acho, eu penso, não. Achamos muita coisa, né? Pensamos muita coisa, achamos muita coisa, mas vamos falar com convicção. Com consenso que é um só, que é aquilo que está na palavra, né? Que está na Bíblia. Então lá, vamos começar. Eu vou pedir para alguém ler para mim em 2 Coríntios 3,17. Olha, eu vou avisar que a gente vai ler bastante, bastante não, Gálatas 5. 3,17? Pode ler? Pode. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. O microfone. Ah, o microfone, senão o pessoal não ouve. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Gente, sempre existiu, né, na vida humana uma procura. Podem sentar, por favor. Desculpe. Obrigada. Bom, sempre existiu, né, na vida humana uma procura, uma busca incessante pela liberdade, né? Todo mundo fala sobre a liberdade. Um dos exemplos que todo mundo conhece é quando o Brasil cansou de viver sob o jugo de Portugal. Ele procurou o quê? A independência, ele procurou a liberdade dele, né? Então, eu acho que é dos maiores exemplos que a gente tem da liberdade que todo mundo sempre procura. E por aí vem, né? O feminismo. Será que realmente a gente fazer tudo aquilo que a gente tem vontade é a verdadeira liberdade? Será? Então vamos ler aqui em 2 Pedro 2,19. Eu vou falando, não vou dar nem espaço para ninguém falar nada. Não, o tempo hoje é corrido, né? Graças a Deus. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, gente, aí a gente vê como o homem se torna escravo daquilo que o domina e de quem o domina, né? Nós somos escravos da nossa vaidade, nós somos escravos, às vezes, do nosso trabalho, o vício, né, que infelizmente torna o homem escravo daquilo, do cigarro. Eu lembro que meu cunhado, desde quando eu conheci, quando tinha 8 anos de idade, tem 60 agora, então tem bastante tempo. E tem uns 4 anos que ele deixou de fumar. Ele dizia que era a coisa mais difícil ele se ver livre do cigarro, porque desde menina ele fumava, né? E os pais nunca ligaram e continuou fumando. E ele pegou uma doença séria, né, um câncer, mas nem isso conseguiu fazer ele parar de fumar. Então falamos para ele que iríamos orar muito, minha mãe sempre orou muito para ele parar de fumar, sempre oramos. E até que um dia o médico, né, e o ponto fraco dele é a esposa, minha irmã. Quando o médico falou se ele realmente amasse muito a minha irmã, ele pararia de fumar, porque a vida dele seria muito mais curta e os filhos são criados para ter a própria vida. Ela iria ficar sozinha e através disso, né, a nossa oração foi sempre para Deus entrar na mente dele, no coração e usar uma forma dele parar, e graças a Deus ele parou. Ele realmente era escravo do cigarro. Então a gente sempre tem alguma coisa que domina a gente fica escravo daquilo. Agora vamos ler Gálatas 5, e agora eu quero ler versículo 16.
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, gente, aí Paulo está orientando para que sejamos livres, mas para viver segundo o Espírito Santo, e não conforme o desejo da nossa natureza, que é difícil, muito difícil. A gente tem que pedir realmente a Deus para o Espírito Santo, nos usar e a gente conseguir. Vamos ler agora Gálatas 5, versículo 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Amém. Nesse versículo aí, Paulo diz o seguinte: queridos, amados, ficai firmes e não deixe amarrar de novo ao jugo da escravidão. Jesus falou sobre a liberdade a partir do ponto de vista do reino, do seu reino, do reino dos céus, porque foi para a liberdade que Cristo nos salvou, nos libertou. A liberdade implica em o poder da morte, a obtenção da vida e a natureza de Cristo através de quê? Da sua morte na cruz, a sua obra que foi na cruz. E em Cristo nós obtemos a libertação do pecado, da lei de Deus. Porque a liberdade do pecado é através de quem, gente? De Cristo. Porque pela graça de Deus nós somos salvos. Vamos ler aqui em Gálatas 5:1. E a libertação do pecado vem através da lei, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Mais uma vez, Paulo exortando, queridos, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Mais uma vez lembrando, nossa liberdade foi conquistada através de um preço muito caro, E continuamos firmes porque Cristo já nos libertou. Aqui em Gálatas 5:3. Esse eu vou ler bastante já. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Desculpa. É 5:13. Eu vou ler. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui Paulo também nos avisa contra o abuso da liberdade, da justificação, da graça, de dar desculpa, usar de subterfúgios. A escravidão religiosa é aquela que oferece a salvação a preço dos méritos e das obras humanas. Cristo nos tornou livre do domínio de qualquer lei que coloque uma etiquetinha de preço, da salvação. Antes havia uma, mas Cristo a tirou quando Ele pagou pela nossa salvação com um preço muito caro, que foi o seu precioso sangue. Então, por Ele nós fomos libertos, por Ele nós tivemos a salvação. Tendo a salvação, nós temos a liberdade. Quando fomos chamados à liberdade, em primeiro lugar, não significa que estamos livres para ceder a carne, gente. Muita gente confunde. Em segundo lugar, e muito importante, não significa que somos livres para ferir uns aos outros, o próximo, Nós temos que ter um autocontrole em não satisfazer a própria carne. E o parâmetro essencial para controlar, para a gente restringir aquele nosso ímpeto de fazer, é a nossa liberdade
aos limites ordenados por Deus, né? A gente tem que ter esse parâmetro, né? Deus nos deu um limite, né? Ele nos deu a liberdade, mas nós também temos um limite. A gente pode destruir o real sentido da liberdade, é só utilizar, como eu falei antes, o Evangelho da Graça, né? Uma licença para o pecado. Assim a gente está fazendo uma heresia, né? A gente está fazendo o contrário de tudo que foi feito através da cruz, da salvação para a nossa liberdade. Quando o homem realmente ele é regenerado, ele está sempre almejando agradar a quem? A Deus em tudo, né? E porque ele é liberto do domínio do pecado. É difícil, né, a gente tentar agradar a Deus em tudo, mas quando a gente consegue, é porque realmente a gente está regenerado, né? E a gente fica livre do domínio do pecado. Isso é a verdadeira liberdade cristã. Quando a gente consegue dominar, quando a gente... é a verdadeira liberdade cristã. Tem muitos momentos que só Cristo mesmo para nos dar isso. Quando a regeneração é completa, ela começa com o processo de santificação, que é quando você consegue expurgar tudo aquilo de ruim da sua vida, né? Nem o Cleiton estava conversando comigo outro dia. E quem faz isso não é você, e sim o Espírito Santo, né? Ele é que nos ajuda. Ele chega e fala assim: Cleiton, faz isso não. Mano, não age assim não. Não, agora não faz assim não. Graças a Deus, quando a gente consegue dar lugar ao Espírito Santo para ele realmente nos dominar. Puxa, mas toda hora ele fala para mim: assim não, calma. É difícil, é muito difícil, mas a gente consegue, né? A gente dá lugar, bota Cristo sempre no meio, a gente consegue. É colocar cada dia à disposição do seu coração, né? E andar constantemente para agradar a Deus. Porque o que Deus faz por nós é que somos agradáveis a Deus. E foi feito para... Nós fomos feitos para agradar a Deus. Para isso que nós fomos feitos, para agradá-lo. Ai, Jesus, é tão difícil, né? Dizer para que, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu só estou tentando contribuir um pouquinho sobre a liberdade cristã. E a liberdade não significa que fazemos o que a gente quer, né? Muita gente acha que a liberdade... Tô na graça. Tô na graça, eu posso fazer. Não, tô na graça, eu faço. Isso que é difícil. A liberdade não é fazer aquilo que a gente quer. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 2,4. Dessa vez eu falei certo. Tá dando para entender uma coisa? Tá. Tá bem claro. Quem vai? 2 Timóteo 2,4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, queridos, vivemos não para agradar a carne, mas para agradar ao Senhor, né? Existe uma ideia que a nossa liberdade, a gente pode fazer o que quisermos, não importa se vai afetar a terceiros, mas é o que a gente quer, a gente tem liberdade para isso. E isso existe na própria sociedade, né? A sociedade agora está dando direito a tudo, em nome, né, da liberdade. Não importa o que aconteça, dá direito a tudo, né? Estamos vendo os direitos, às vezes, cada vez mais absurdos, que nem precisavam manter, porque respeito um ao outro, é independente se é feminino, se é homossexual, eu acho que é um respeito geral que nós temos que ter, o respeito e o amor para o próximo. E infelizmente, gente, isso está chegando nas igrejas, né? Até na nossa própria igreja, né? Nas igrejas a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas em agradar a si, a fazer aquilo que lhe faz o bem, né? Do que com as outras pessoas.
em nome da liberdade. Na própria igreja tem isso, né? Quando diz, se eu posso orar para você sair do meu caminho, eu posso, né? Existe isso nas igrejas, já ouvi, porque eu posso determinar isso para você. Acho que as pessoas estão confundindo muito, né, as coisas. Então, não importa o que aconteça, eles vão fazer o que eles querem. Isso possa afetar terceiros, a outra pessoa ou ao seu próximo, né, que a Bíblia fala tanto do seu próximo. Agora vamos voltar lá para o Gálatas 5:3, onde diz, porque vós, irmãos, acharam? Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia. Misericórdia, tá? 13, gente, é 13, 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu vou usar bastante esse versículo, né? Vou dizer a segunda vez. Agora, nesse versículo, eu só quero usar a palavra ocasião, que eu fui procurar lá e no grego, né? Ocasião significa um termo militar. É como base de operações. Então vamos guardar isso aqui. Agora, em Gálatas 5:15, eu vou ler. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A palavra mordais e devorais é uma linguagem figurativa, né? Foi usada como a imagem de animais selvagens devorando, destruindo com maior brutalidade um ao outro. Isso trata-se de destruição. E a imagem na esfera espiritual é quando os cristãos não amam o seu próximo, não servem uns aos outros. Ficam brigando com besteira. Então é usada aí a imagem desses animais mortais, destrói, como selvageria, como destruição. E no lado espiritual é quando um irmão, né, não se preocupa com o outro, destrói um ao outro, não serve ao seu próximo, pelo contrário, destrói. Irmã Isabel, eu queria fazer uma pergunta assim para todos nós aqui, né? Mas em se falando de amor, que a irmã está falando de amor, mas há um limite também para esse amor, né? Estou falando já no outro sentido de haver dissensão, confusão dentro da igreja, né? A gente vai continuar sempre, eu não sei se os irmãos estão me entendendo. A gente sempre vai amar no sentido de aceitar, porque tem isso também. Tem isso também. A questão de eu também estar vendo, estou dando um exemplo. Um irmão que ele não quer se consertar de jeito nenhum, já foi tratado tudo, ele continua ali, até que limite esse amor. A irmã está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendeu? Tem isso também, mas assim, eu estou querendo também ouvir o que eu estou falando, eu não estou dando a minha opinião, não. Estou querendo ouvir também o que os irmãos a respeito disso têm a dizer também. Mas aí, essa questão aí, se eu não me engano, a Bíblia fala, se você vê seu irmão no erro, você vai e ele conversa com ele. Depois que tudo isso Aí você trataria a palavra como não cristão. A Bíblia fala. Eu vou falar aqui sobre o amor. É difícil. É difícil. Alguém mais quer responder? A Valéria? A Bíblia nos recomenda que o amor ele seja sem limites, né? O amor ele é a base do cristianismo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A questão é que às vezes a gente confunde o amor com permissividade, né? O fato de eu te repreender não quer dizer que eu não te ame, pelo contrário. O fato de eu não repreender um irmão que está errado, que está agindo de forma errada, isso demonstra que eu não o amo.
porque eu deixo ele seguir no caminho dele, eu vejo que ele está errado, eu vejo que ele está agindo de forma errada, eu vejo que ele está decaindo da graça, eu vejo que ele está se afastando de Deus, e aí eu deixo ele. Isso não é amor. Isso é exatamente o oposto. É a falta de amor, né? Eu consegui ver ele se afastando, indo embora, e eu não faço nada. Ih, tá morrendo ali, ó. Tá se afastando. Ih, rapaz, agora vai, hein? Agora vai morrer. Isso não é amor, percebe? Que isso é o deixar de amar. O amor, nesse caso, a demonstração de amor da minha parte para com o meu irmão é justamente a repreensão. Eu chegar, irmão, vem cá. Você está agindo de forma errada. Isso não está certo. Obviamente, da forma que a Bíblia diz para que nós venhamos a fazer, né? Você repreende o seu irmão, se ele não te ouvir, você chama outra pessoa, leva lá, você faz toda aquela coisa com o intuito de salvar aquele que está se perdendo. Amém? Amém. Eu também quero falar. Ai, que bom! Não, porque esse é um assunto realmente palpitante. Tá? Se nós, pegando esse gancho que o Carlos falou muito bem, tá? Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, tá? Você vê que claramente, tá? O texto dizendo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, a questão da disciplina, ela é uma questão de amor. Não tem como você afastar a disciplina da vida cristã. E muitas vezes, quando nós perseveramos no erro, Deus é longâmino, mas Ele tem um limite também. E se nós insistimos no erro, Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. E se Ele precisar pegar aquela vara de mamona, aquela bem dolorida, Ele vai fazer isso. Tá? Então é importante, mas Ele não faz isso porque Ele é mau, Ele faz isso porque Ele é bom. E porque Ele nos ama e porque a disciplina nos afasta da coisa ruim, do inferno, né? Nos muda, nos transforma. Então eu acho esse ponto fundamental, que nós entendamos, muito bem levantado pela irmã Valéria, tá? Que a disciplina ela é importante sim e é um ato de amor. Só para complementar, até tem uma passagem que fala sobre isso, né? Olha, até tem uma passagem que fala sobre isso, que Deus disciplina quem Ele ama. Se você não é disciplinado é porque você não é filho, né? Então, acho que faz parte de disciplina na vida do cristão. E até aconteceu uma situação, assim, lá no meu trabalho, com um amigo meu. Ele é cristão, né, de uma outra denominação, e eu já falei várias vezes com ele algumas coisas, que eu não vejo amor da parte dele em algumas atitudes dele. E aquilo me incomoda. Aí eu falei com ele várias vezes e a gente acabou tendo um atrito até essa semana que passou, e eu falei, não, então eu vou me afastar dele. Eu me afastei porque, já falei várias vezes, pô, não faz assim, a forma de tratar as pessoas, ele não quer, ele acha que tem que ser do jeito dele. Então eu preferi me afastar, mas não é que eu não ame, que eu não quero bem dele, mas é porque aquilo também estava me afetando, estava me fazendo mal as atitudes dele, entendeu? Também não sei nem se eu estou certa com isso, peço a ajuda dos irmãos se eu estiver errado, que possa me ajudar, entendeu? Então, até sobre isso que a Marcinha falou, que eu ia falar, ela disse que preferiu se afastar. Eu estou falando isso com os irmãos porque eu fiz parte de um local onde o pastor ele falava sempre assim, irmãos, mas a gente tem que ter paciência, porque está dentro do assunto, paciência com os fracos. Tem muitos aqui no meio da gente fraco, mas você vendo sempre alguns irmãos na mesma prática. Isso que eu estou falando, pastor, até para os irmãos, não era questão de disciplina de Deus. Eu entendi tudo que o irmão falou, o Carlos falou. Eu estou falando de nós, como igreja, como corpo. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Até onde, entendeu? Porque o pastor dizia, irmãos, mas a gente tem, né, quando tinha reunião com o pessoal mais, né, ali, posso-se dizer assim, uma diretoria, né, posso-se dizer ali, irmão, a gente tem que ter paciência,
porque o fulano é fraco, é muito fraco na fé, e se a gente não, entendeu? Por mais que falasse, porque senão a gente vai estar jogando ele lá fora, senão a gente vai estar tirando, né, colocando ele para o mundo de novo. Irmão, mas só que o irmão não se consertava de jeito nenhum, por mais que falasse, por mais que dissesse alguma coisa, o irmão ficava. E aí é nesse sentido que eu estou querendo dizer, até onde vai essa permissão dentro do corpo de Cristo com aquele irmão. Tá bom, a fraqueza do irmão, a gente entende a fraqueza do irmão, mas a gente também quer ver o que no irmão? Estou dando um exemplo assim, né? De mudança. Como a gente olha para a gente, e como a irmã Isabel falou, o Espírito Santo está em todo o tempo nos alertando e falando conosco. Fulano, você precisa, olha só, isso aí não é desse jeito, você sabe, mas você continua insistindo, né? Mas estou querendo falar assim de corpo de Cristo, até onde, entendeu? Eu vou continuar, porque tipo assim, o pastor Cleiton, estou dando um exemplo, o pastor Cleiton tem um membro, né, aqui que está causando problemas para o corpo de Cristo, em algum sentido. E o pastor Cleiton já falou, os irmãos já falaram, está todo mundo na prática com ele, mas ele não muda. Até onde, entendeu? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu queria só ler um versículo, me veio quando começou essa conversa, me veio esse assunto em Provérbios 9, do 7 ao 9, diz assim o 7: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ainda ensina ao justo. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Agora, se você vai dar um conselho para uma pessoa, uma instrução para uma pessoa que não quer, a Bíblia fala que ela vai com mais raiva de você. Mas a Bíblia fala, se a pessoa realmente... Eu creio assim, se a pessoa... que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa teme a Deus, na minha opinião, se você vai lá e dá uma repreensão em Cristo, ela vai ouvir. Agora, se não quiser... Maria. É bem rapidinho. Então, o que está sendo abordado, o que está me dando a entender, que está se falando da tipo uma comunidade entre irmãos. A minha pergunta é algo particular para mim. E quando se trata de uma pessoa de dentro da sua casa, tipo você direta, um esposo, como é esse tratamento? Olha, eu acho que quem puder me ajudar, que eu preciso dessa ajuda. Eu não sei se eu vou alcançar a irmã. Eu acho o seguinte, além de ser seu esposo, é o seu próximo, é seu irmão. Então, a mesma coisa você tem que ter um com o outro, independente de ele seja seu filho, seu marido, seu vizinho. O amor cristão, a liberdade cristã, a lei é o amor. Então, é o mesmo tratamento. Eu estou pensando aqui o seguinte, eu tenho um colega de trabalho, né, que de vez em quando eu me queixo com o Cleiton, mas o Cleiton, que ele se diz cristão, frequentar a igreja, mas ele me dá muito trabalho no meu trabalho, principalmente na época que eu fazia parte da direção, e ele sempre deu muito trabalho. É um garoto extremamente inteligente, mas não sabe usar a inteligência dele, né? Um menino que fez concurso público, passou, que muita gente quer passar, e chegou lá e isso aqui não é para mim não, e saiu, né? E acabou fazendo um concurso como assistente administrativo na Instituição Federal de Ensino. E ele tem um negocinho dele fora e tal, mas ele é assim, ele não respeita o trabalho dele, né? Pô, Martinha, aí quando eu comecei a entrar pra direção, eu queria, pô, Martinha, segura aí pra mim, eu não vi ontem, mas ele some do trabalho.
E eu passei anos, 5 anos de direção, eu passei conversando com ele. Eu tenho que ter cuidado para não dizer o nome dele, mas se ele ver. E conversando, olha, você tem que dar exemplo. E ele começa a postar, porque Deus é fiel, Deus é amor, Deus não sei o quê. Aí posta o negócio da igreja dele. Eu falei assim, Léo, não faça isso. Não posta nada da igreja. Falei, não posta nada da igreja, porque o que você está fazendo? Você está escandalizando. E eu tenho que escutar que eu te protejo porque você é da mesma religião, que eu te protejo porque é um irmãozinho mais novo. Então isso não está legal, você não dá exemplo. E você acaba comigo, porque como é que eu fico diante de todos os seus colegas? Como é que eu posso não te dar falta se o outro que está faltando sem motivo, ele tem que receber falta? Todo mundo me cobra. E por diversas vezes, não, vou ficar legal. Aí começava aí e tal, depois continuava. O que eu fiz? Eu fui me separando cada vez mais dele. Então deixava ele. Quando alguém tocava falta, ele vinha e falava assim, a sua chefe não sou eu, é fulano. Fale com ela. Mas eu nunca deixei de dar atenção quando ele chegava para mim. Eu repreendia, depois achei que eu não podia mais ser tipo babá, eu não tinha que carregar, porque eu estava prejudicando o meu trabalho e os outros colegas de trabalho. Falei, Senhor, me ajuda. E comecei a deixar ele de lado. Então, é que nem um desviado, né? Ele se desvia, não quero saber do Senhor, quero seguir minha vida. Quando vem um aperto danado, uma doença, um acidente, a primeira coisa que ele faz é procurar Deus, né? Senhor, me perdoa, eu estou de volta, e volta que nem cordeirinho. Esse mesmo ele faz. Agora, irmã Helena, aí é muita oração. É muita oração, envolve muita coisa. Eu não sei se Cleiton Carlos quer falar sobre isso. Deixa eu dar uma palavra para o Carlos falar. Bom, esse é um assunto muito complexo, extremamente complexo. Não é uma coisa que você tem uma resposta pronta, né? E como a Isabel falou, tá? Depende, sim, principalmente de muita oração, tá? Na questão conjugal. Mas aqui, como nós estamos falando de liberdade, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 15, diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Tá? É importante a gente entender o seguinte: em todas as questões da vida, tá, existe um limite. Deus tem os seus limites também, tá? E ele é longâmino, ele é compassivo, ele demora a se irar, mas tem uma hora que ele se ira e tem uma hora que ele aplica, tá, a correção e aplica enfim, aplica aquilo que ele pensa em fazer. Então, o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: tá? Neste caso específico, tá? Deus deixa muito claro que nós também temos um limite, tá? E Ele aceita esse nosso limite. Isso é importante nós entendermos, tá? Que nós temos um limite, Deus conhece o nosso limite e aceita esse limite. Agora, como é que nós efetivamos isso? Como é que nós aplicamos esse princípio? Orando. Porque não é fazendo a coisa de uma forma destrambelhada, né, chutando o balde, chutando o pau da barraca, como falamos aí fora. Não é assim. Você vai orar, você vai buscar Deus, porque Deus que é teu Pai, porque Ele deixa muito claro aqui nesse versículo 15, que Ele não nos chamou para a servidão, mas nos chamou para a paz. Então, Deus, o primeiro objetivo de Deus, tá, é proteger o seu filho, sua filha. Então, quando Deus olha para nós, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos preservar. Deus nunca vai deixar-nos numa situação complicada, uma situação difícil, a ponto dessa situação nos consumir, tá? E porque a Bíblia diz que a esperança adiada, tá, ela entristece o coração.
né? Ela traz amargura para você. Então, Deus não vai permitir que cheguemos a esse ponto. Aí ele, como eu falei, ele conhece as nossas fronteiras. Então, nesse instante, nesse momento, né, com a sabedoria que ele vai nos dar e com o devido acompanhamento também, que é importante nessa hora, tá, vai se chegar a um termo, vai se chegar a uma conclusão, e aí se aplica aquilo que Deus está mostrando no momento. Então existem situações e situações, não existe regra, isso tem que deixar muito claro, tá? Não existe regra em situações como esta. O que se existe é o bom senso baseado na palavra, orando muito, isso que a Isabel falou é a chave, orando muito, buscando a face de Deus, porque aí ele sabe dos nossos limites, é aquele negócio de Deus, não aguento mais, não estou conseguindo, cheguei no meu limite, o Senhor sabe que eu estou falando a verdade, e Deus sabe. Então ele, como quer proteger você, como que ele quer guardar você, e como ele te chamou para a paz, aí ele vai dar uma solução. Amém? Vamos ler agora aqui em Gálatas 5,14. Alguém lê ou quer que eu leia? Melhor você ver agora, né? Tá. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Nesse versículo diz que se um cristão ama genuinamente ao próximo, ele cumpre todas as exigências morais da lei. O amor, eu acho que é a lei maior. Vamos ver agora Gálatas 5,13, que é aquele versículo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião. Quando eu falei ocasião, é o termo militar, né, uma base de operações. A carne, sede antes servos uns aos outros pelo amor. Aqui a palavra amor qualifica como devemos servir ao próximo, ao outro. É ágape, que é o amor sacrificial. Esse é difícil. Eu falo, Senhor, é muito difícil. Só que a graça de Deus, só muito uso do Espírito Santo para a gente ter esse amor sacrificial. Então entendemos que o versículo 13, e a palavra servos, né, que é doulos, significa escravos. Então como se fossem escravos do amor. Então entendemos que o versículo 13 de Gálatas 5, Paulo nos avisa contra o abuso da justificação cristã. Sede escravo um dos outros, né, através do amor sacrificial. O amor que busca o interesse dos outros, do próximo, e não os seus próprios. Falando aqui sobre amor, e falou sobre amor sacrificial, né, como a irmã Helena estava falando, o problema dela, eu lembrei de dois exemplos muito fortes. E só você realmente se entregar muito a Deus e deixar realmente o Espírito Santo entrar em você e te dominando. São dois exemplos que foram notícias até. Uma, muitos anos atrás, estava uma mãe com um bebezinho no banco, quando o banco foi assaltado, e ela tentava fazer a neném calar, e a neném chorava muito por causa do barulho, assalto, sei que. E os bandidos acertaram a mãe e a criança e morreram as duas. E foi uma notícia terrível, né? Que eu me abalei muito. Eu tinha bebê novo. E depois de um tempo atrás, eu vi o marido dela perdoar o bandido. Falei assim, isso nunca. A primeira coisa que me daria no momento é lá acabar com ele. Mas ele se entregou a Deus naquele momento de dor, porque perdeu uma filhinha, sua esposa. Eu acho que é uma dor muito forte. Eu não me imagino, né? E principalmente dessa maneira. Mas ele preferiu assim, até por amor à alma dele,
né? Para ele ficar mais leve, para ele se sentir melhor. Foi um amor sacrificial aí, gente. Perdoar a pessoa que deu fim na vida da tua única filhinha, da tua mulher. Então, quando eu me injuro muito, fico muito injuriada, eu lembro desse exemplo. E um outro exemplo é que uma mãe, cansada de dar conselho para o filho adolescente, rapazinho, e ele se envolveu em roubo e tal. Ela cansou, ela foi à delegacia e entregou o filho. Ó, meu filho estava nesse assalto, meu filho participou. Aí o pessoal, pô, mas minha mãe é mãe. É mãe. Eu prefiro corrigir agora o meu filho, né? Corrigir agora. Quer dizer, é como chegou o limite do amor, né? Eu acho, como o Cleito falou, nós temos um limite. O limite do amor de mãe chegou aí e demonstrou ser um amor maior ainda. Porque o meu filho, eu quero corrigir agora. Eu não tive meio de corrigir, agora ele vai, a sociedade vai corrigir. Então, eu prefiro ele ir lá, para ele ficar um tempo, responder, aprender e entregar a Deus, para Deus abrir a mente e o coração dele. Então, são dois exemplos que eu guardei muito forte de amor sacrificial, né? É um amor escravo. Um exemplo bobo, que eu até outro dia meu filho falou, mãe, tudo bem? Tudo bem? Tá dormindo? Não, ainda não. Teu pai tá aqui, todo chumbado, porque estava todo congestionado. Eu sempre falei para vocês, né, que eu durmo com ar-condicionado. Não adianta, pode estar frio, é o ar-condicionado. Acho que o barulhinho dele me faz dormir. Tanto que quando desliga, faz teste, eu pum, acordo. Né? Aí ele, mas ele tá morrendo de frio. Eu falei assim, bota cobertor, pijama, meia. Eu que não quero sentir calor e tal. Aí meu filho me ligou e eu estava começando o estudo. Eu falei, meu filho, eu estou praticando o amor sacrificial. Ele, por quê, mãe? Porque o teu pai está todo chumbado, congestionado, e eu estou dormindo um pouco, basculante aberto, a minha porta meio aberta, o ventilador, eu sei que eu não vou dormir. Mas pelo menos ele não está aqui tiritando de frio e... Foi um exemplo bobo, mas foi, gente. É um sacrifício com você, mãe. Eu falei, bom, só hoje também, né, Senhor? Porque eu espero que amanhã esteja melhor. Teve um limite, né, meu? Eu tive um limite, um diazinho só. Então, gente, aí a nossa liberdade envolve uma escravidão às necessidades dos outros, né? A necessidade do marido, que teve dele... A alma dele estava preocupada com a salvação da alma dele, então é melhor perdoar, amar. 5 minutos? A mão que vocês falaram a benção. Tá bom, vamos lá. E eu sou livre para servir o Senhor, mas minha liberdade é limitada, né, pelo fato de não ser livre para fazer qualquer coisa que fere ao próximo. Vocês veem que eu sempre insisto nisso, né? Uns aos outros, ao próximo. Sendo assim, a minha liberdade é controlada por isso. Eu tive um exemplo bobo também. Meu amor, tô na última folha. Pastor, tô na última folha. Eu agradeço até as orações dos irmãos, que na quinta-feira oraram. O meu primo não resistiu, veio a falecer. Mas, graças a Deus, como a filha dele falou, ele está com o Senhor. E ela é uma menina de 20 e poucos anos, realmente está demonstrando muita tranquilidade. Diz que a saudade é muita, mas ele estava sofrendo e Deus fez a vontade dele. Então, há menos de um mês eu perdi meu primeiro primo, né? Foi o mais velho, que são 2 primos, mas a minha tia, eles eram criados, a diferença da minha tia para eles é de 7, 8 anos. Então minha tia era muito agarrada com esses 2 primeiros sobrinhos. Não é o que faleceu agora não, o primeiro. E eu estava indo para minha tia, como toda terça-feira eu vou, né, para cuidar das coisas dela, ficar com ela. Ela tem 84, 85 anos. E quando eu estava indo para lá, eu recebi a ligação da minha prima dizendo assim, Bel, o Valdério não resistiu, né? Foi embora. Aí eu chorei muito, porque é meu primeiro primo, veio uma recordação, ele era daquele sobrinho que sempre estava lá vendo minha mãe, né?
Porque a família cresce, vai cada um para um lado, mas ele não, sempre presente, minha mãe doente, e ele ia ao hospital, sempre ele presente. Então vem a lembrança, vem as saudades. Mas, gente, eu tive que me segurar, porque eu não podia dizer para minha tia. Eu tinha que chegar lá bem, sem olho vermelho. Eu até inventei que meu rímel entrou na vista, por isso que estava meio vermelho. Porque para ela tem que começar a dizer assim, olha, o gato subiu a escada, né? Ó, o gato chegou no telhado, para poder dizer que... Eu achei que isso também, eu tive que ter um pouco de amor, a reação dela, eu não sabia como é que ela ia reagir. Então, a gente sofre também, né? A gente não poder chegar e... Eu quero chorar o falecimento, a perda do meu primo. Amor, não precisa me olhar não, peraí. Então, queridos, fazer isso não é fácil, é bem complicado, mas por amor e misericórdia de Deus e com a unção, a direção do Espírito Santo, nós conseguimos praticar. Então, concluindo, a liberdade cristã é uma coisa e a maneira como a usamos é outra. A liberdade cristã é o sentimento interno que temos na presença de Deus e a usamos quando a manifestamos diante dos homens. Não devemos usar a liberdade para satisfazer as paixões da nossa carne, mas pelo amor de servirmos ao próximo. O corpo não é fonte de pecado, gente, mas pode ser usado como instrumento do pecado. A religião verdadeira é a do coração, no qual há amor a Deus e ao homem. E o modo de usar a liberdade cristã é servindo um ao outro em amor. E por último, eu vou dar aqui dois homens muito conhecidos na Bíblia. O próximo, para Moisés, era um dos filhos do seu povo, um judeu, um israelita. Esse era o próximo para ele. Mas para Paulo, o próximo equivalia a cada pessoa, pois ele aprendeu com Cristo quem é o nosso próximo. E o amor não faz mal ao próximo, e o cumprimento da lei é o amor. Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém.